Antes da gente entrar nesse mundo aqui de Open Finance, eu queria conhecer um pouquinho mais de você, saber quem é a Andressa, de onde você vem e tudo mais. Queria conhecer um pouco mais desse lado. Então, vamos lá. Bom, sou Andressa Tavares, é como as pessoas me conhecem no mercado. Sou filha da Iáurea, pernambucana, neta da Josefina, né, que veio aqui para São Paulo com 7 filhas, mãe solteira, para cuidar e tudo mais. Também filha do Manuel, já falecido. Né? Ele nem acompanhou a minha trajetória. Quando eu entrei no Bradesco, ele faleceu 3 dias depois. Então, caramba, toda essa minha trajetória, infelizmente, não acompanhou. Mas eu sei que de onde ele está acompanhando. Sou casada, sou madrasta. Meu enteado tem 6 anos. Mora comigo desde os 2. Sou apaixonada por ele. Bom, fui criada no Grajaú, periferia de São Paulo. Né? Então, é isso. Mais uma sobrevivente, mais 30 anos contrariando as estatísticas, mais uma vez. Legal. Sou apaixonada por mulher e empoderamento feminino. Sou maquiadora, e é uma parte que poucas pessoas do mercado financeiro conhecem. Não, agora todo mundo vai saber. Legal. Agora todo mundo vai saber. Mas eu tenho uma segunda profissão. Eu desenvolvi sei lá, deve ter uns 8 anos, mais ou menos. Muito no intuito de... Começou como um hobby, então minha mãe, ela tem um histórico, assim, sempre trabalhou em produção, se formou tardiamente, né, lá pelos 40, ela conseguiu fazer uma faculdade de pedagogia e foi ser professora. Então, eu acompanhei esse processo dela, mas ela sempre fez os famosos bicos. Então, ela era cabeleireira dentro do salão. Eu olhava assim e falava, cara, eu odeio mexer com cabelo, não quero mexer com cabelo. Mas sempre tinha alguém querendo fazer maquiagem. Falei, pode ser, vou fazer um curso. E aí eu fiz, e começou com um hobby, virou uma profissão, já dei aula no Senac. Que legal. De maquiador, e eu sempre conciliando. Já tinha minha carreira no banco, já trabalhava, mas sempre gostei, então atuei muito no mercado de noivas até a pandemia, né? Porque a pandemia veio, lascou com tudo, principalmente no mercado de eventos, então formaturas, casamentos, e enfim... Então, esse é um pouquinho de mim. Caraca, essa vida dupla aí. Da dupla de eu sinto, assim, óbvio que comigo tá dentro do mesmo ambiente, né? Então, eu não sinto tanta diferença quando eu tiro o crachá de da Francis Tech, vou para Let's Open, ou o contrário. Mas é um mercado muito diferente, né? Então, como é que você conciliava ou concilia as coisas? Imagino que por ter começado como um hobby também, acho que a forma de lidar deve ser bem diferente, né? Exato, bem diferente, porque assim, eu não olhava como a minha principal fonte de renda. Né? Então, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Quando eu entrei no mercado da beleza, eu falei assim, bom, isso aqui é um universo, é apaixonante. Então, era realmente um lance de hobby, de você olhar e ver a mulher, ele senta na cadeira e ela senta de um jeito e sai de outro. Então, e conciliar isso era muito louco, porque eu tinha eventos que era na sexta-feira à noite. Então, eu passava o crachá às 18 e já pegava o Uber com a mala, ia pro banco com malas de viagem, assim, que é onde tinha as maquiagens, e ia fazer os atendimentos, e ficava no evento, eu fazia festas de empresa, maquiagens artística, maquiagem social, né? Eu vi que de casamento, às vezes as madrinhas e tal, o pessoal chegava super cedo antes, porque tem uma quantidade, tinha um limite ali de maquiadoras, então tem a fila, tem a ordem, etc. E aí você sempre fica num horário bem ruim, vamos dizer assim, né? É sempre uma carga horária que pega o final de semana, pega a madrugada, pega... Exatamente. Eu cheguei um período a trabalhar de segunda a segunda. Então, era de segunda a sexta, eu estava no banco, das 8 às 18, quando não as horas extras, né? E aí, chegava sexta à noite, era evento e até domingo, né? Então, era um atrás do outro, o dia inteiro. Mas era muito gostoso, assim. Era muito cansativo, mas era muito gostoso. E aí, na pandemia... Parou tudo. E aí, quando retorna da pandemia... ficou só com implantação de madrugada. Aí foi, nossa, implantação. Ainda tinha esses poréns, né? Quando eu estava no Bradesco, eu tinha acompanhei algumas implantações na madrugada e era bem cansativo, mas fazia parte. Eu sempre gostei, workaholic, né? Paulista. Então, o não fazer muita coisa me incomoda. Eu gosto de ter 1 milhão de coisas para fazer e ter que dar conta. Então, isso às vezes... Eu acho que um dos motivos de eu ter me mudado de São Paulo é para brigar um pouco com esse sentimento, porque ele me persegue muito, mas de que às vezes eu não consigo aproveitar porque
a forma de aproveitar parece que tem que ter uma métricazinha. Uma medição, quanto que tá rei, né? Assim, aí eu falo, não, cara, só desliga às vezes. Aí eu fico brigando um pouco com esse pensamento, mas eu confesso que eu sempre perco para ele e acabo cedendo, assim. Eu queria entender um pouco, assim, você começou muito cedo com isso, em que momento, assim, você já tinha uma ideia do que você queria fazer, a administração surgiu, ou também foi o que sobrou? Vamos fazer ADM. Isso acontece com muita gente. O clichê, né? Não sabe o que fazer, vai fazer ADM. Exato. Cara, é muito louco, porque assim, a única certeza que eu tinha na época de adolescente ali no colegial era que eu não queria trabalhar em banco. Isso é ótimo, mas você já começa de um... Eu tinha a clara certeza de que eu não queria. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, vendendo chocolates, trufas e ovo de Páscoa e pão de mel na escola. Muito para ajudar em casa, né? Todo aquele processo. Então, eu sempre vi minha mãe se virando em 80, então ela tinha o trabalho e ela vendia de tudo. Minha mãe já vendeu de tudo. Você der um copo, ela vai vender. Ela tem essa veia. Então, eu sempre puxei isso dela, de ter uma veia muito empreendedora. E da 8ª série até o ensino médio, 3º ano, esse era o meu trabalho. Eu fazia durante o dia e vendia na escola à noite, estudava à noite. E fazia os famosos cursos profissionalizantes. Dentre esse curso profissionalizante, como morava lá no Grajaú, e não sei quem conhece, mas para quem não conhece, é bem longe do centro da cidade. O curso que eu fazia era na Roosevelt e eu morava no Grajaú. Então, era tipo umas 3 horas para chegar diariamente. Eu já comecei ali o processo de trabalhar fora, né? Não, então, esse período que você levaria para ir e voltar é maior do que o tempo que eu faço de carro daqui até Volta Redonda. Tipo isso. Que tá a 400 quilômetros, mais ou menos. É bizarro. É muito tempo, cara. É muito tempo. Era muito tempo de ônibus, então era ônibus, era trem. O trem não tinham todas as estações que tem hoje, né? Então, e dentro desse curso, o final era ali te encaminhar para o primeiro emprego de menor aprendiz. E tinham várias empresas, tinha a indústria de banco e tinha várias outras indústrias. E eu falava para a professora, olha, não me manda para uma entrevista para banco, porque eu não quero trabalhar em banco. E você teve algum fato específico que te fazia ter essa... Não, eu achava que ia ser muito chato. Porque a visão que eu tinha de banco com 17 anos era agência. Então, mas na agência, o que eu tinha, assim, na época da minha cidade? Pô, não sei se é o que eu quero, não, mas, 6 horas, o salário parece muito bom. Porque, assim, o salário é meio que balizado com o capital, né? O VR, VA, etc. Então, era absurdo o valor para Volta Redonda, assim, na época. Hoje eu já não sei como é que tá. Mas isso despertava muita atenção. Eu falava assim, putz, pode ser, assim, de repente eu vou ficar lá posso te ajudar e deixa acontecer. Eu posso ajudar. Cara, mas eu olhava e eu via a rotina. E eu sempre fui meio assim, eu gosto do desafio, de chegar e falar, tá, o que tem hoje, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que descobrir. E eu olhava pra agência e falava, cara, a pessoa que tá no caixa, ela vai receber o pagamento. Eu tinha essa visão. Depois que você também vai trabalhar, você vê que não é bem assim. Mas eu tinha essa certeza. E aí, o sonho do meu pai era que eu fizesse jornalismo, então eu tinha ali um viés, e minha mãe queria que eu fizesse odontologia. Caraca. Aí, pra desagradar todo mundo, falou, vamos fazer... No meu intuito de fazer jornalismo, eu fiz uma entrevista na Reuters. E eu não passei. Foi minha primeira frustração, assim. Você já conhecia o que era Reuters? Não, eu me inscrevi e eu já pesquisava, porque eu queria entrar. E fui fazer um processo ali de menor aprendiz. Na época, eu tinha 17. Eles só pegavam a partir de 18. Então, eu não passei. Fiquei super frustrada. E aí, o curso ligou e falou, tem uma vaga. Banco Santander, na época. Tá bom, né? Eu ia acabar a minha renda de chocolate na escola, porque eu já estava no último ano. Eu não sabia ainda o que eu ia fazer na faculdade. E eu precisava de dinheiro, porque pouco ou muito era o que ajudava a complementar a renda dentro de casa. E eu falei, tá, vou fazer a entrevista. Mas, assim, fui naquelas do tipo... vamos. Fiz, passei... E falei, bom, melhor pingar do que secar, né? Claro. Então, vamos embora. E na época era R$300, R$350, eu acho.
salário e fui. Então, foi aí que eu começo a entrar, a minha entrada no mercado financeiro. Então, para quem nunca quis trabalhar em banco, hoje já tem 13 anos de banco. Não me vejo, né? Assim, eu gosto muito do mercado financeiro, me apaixonei. Mas não tinha essa pretensão. E aí, fui trabalhar em agência com o coletinho do Posso Ajudar. Aham. Né?